Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Isaías capítulo 21, lerei os versos 11 e 12 na nova versão internacional. Isaías capítulo 21, versos 11 e 12. Advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde: logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Eu não sei quantos dos que estão aqui presentes, especialmente os que representam a figura masculina, tiveram a oportunidade de servir às Forças Armadas. E eu acredito que entre nós alguns tiveram esse privilégio, talvez dentre esses, alguns foram escalados durante a sua jornada de pelo menos um ano de serviço obrigatório militar para servir como sentinela, como guarda, como responsável ali do batalhão ou da área na qual estava sob a sua responsabilidade. E eu acredito que não é fácil ser um guarda, um vigia, um sentinela, alguém com a responsabilidade de guardar um espaço, de garantir a proteção de uma pessoa, ou de se tornar, naquele instante, no seu plantão, responsável para proteger alguma coisa. Por isso, creio que o maior anseio de quem ocupa uma posição de guarda, de vigia ou sentinela seja que o seu plantão termine. Especialmente o plantão que ocorre nessa virada da noite para a madrugada. Temos aqui Fabiano, um plantonista de plantão na área do policiamento, sabe o que é isso? É contabilizar as horas para que então a gente encerre aquele turno noturno e aí a gente entregue o comando como, olha, cumpri o meu dever de maneira efetiva. É essa expectativa de que o sol aponte no horizonte e nos dê uma finalização de serviço bem cumprido. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente esse o contexto do texto que nós acabamos de ler. O próximo slide é um mapa de uma região na Palestina, onde está localizado exatamente as montanhas de Seir. Você vai ver destacado em vermelho, está ao sul do Mar Morto e na parte oriental do Mar Vermelho. São exatamente 160 quilômetros de comprimento e 32 quilômetros de largura. A altura média das montanhas de Seir, a altitude ali é de aproximadamente 600 metros sobre o nível do mar. É mais ou menos o que nós experimentamos aqui na região serrana. Nós estamos aí aproximadamente 700 e poucos metros acima do nível do mar. E é essa região de Seir que hoje se encontra a Jordânia, que é o próximo mapa. Na Jordânia, hoje, essa localização contemporânea deste exatamente ponto geográfico do texto que lemos, é onde se encontra Petra. O próximo slide vai nos mostrar e o seguinte vai ampliar. Aqui está a cidade de Petra. Petra foi considerada em julho de 2007 uma das novas 7 maravilhas do mundo. Então é exatamente esse contexto que nós estamos trazendo a partir do texto que nós lemos, o seu contexto. Então imaginem uma sentinela posicionada estrategicamente naquelas montanhas de Seir, com a obrigação de acompanhar qualquer movimento,
160 quilômetros de comprimento, 32 quilômetros de largura, com a responsabilidade de proteger o que está ali sob a sua responsabilidade, o seu povo, o seu patrimônio. Qualquer investida do inimigo, ele precisa avistar em tempo, para que então haja uma sinalização e um preparo para que não sofra uma invasão e uma tomada da área. E eu queria, exatamente com este cenário em mente, e com esse contexto que nós estamos trazendo aqui nessa introdução da reflexão, tirar 3 lições para as nossas vidas. E o tema que eu quero propor para nortear a aplicabilidade das lições é este: noites e dias. E a primeira lição, ela está descrita aí no versículo de número 11. Quando lemos: gente de Seir me pergunta, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? Essa é a preocupação primária. Quanto falta para o meu turno encerrar? Quanto falta para este horizonte sombrio se encerrar e então contemplar lá na ponta do horizonte o nascer do sol como a finalização de uma noite, a finalização de uma obrigação, a finalização de um momento, para então a contemplação de um novo dia, de uma nova oportunidade surgir. E aqui a gente precisa destacar, porque o contexto bíblico é recheado de uma cosmovisão e de um aculturamento, sobretudo oriental, bíblico, que numa leitura superficial do texto a gente não consegue captar. Os elementos da natureza, especialmente no contexto bíblico, têm significados, são símbolos recheados de significados. E normalmente, as noites no texto bíblico são palco, cenário de coisas nada agradáveis. Quando Jó, por exemplo, vai fazer a descrição do seu sofrimento, lá no capítulo 7, verso 4 do seu livro, ele diz: quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 27, lemos: tão logo Judas comeu o pão, Jesus lhe disse: o que você está para fazer, faça depressa. E no verso 30 diz que assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. 2 clássicos exemplos bíblicos que testificam para nós, de forma simbólica, a noite como um cenário desagradável. E trazendo para a nossa realidade, para as nossas vidas, para o nosso contexto, todos nós temos momentos de noite. Todos nós experimentamos em algum ponto da nossa travessia de momentos de dor, de angústia, de medo, de aflição. Noites que, à semelhança do que Jó descreve, ficamos rodando de um lado para o outro na cama, olhando o ponteiro do relógio, acompanhando segundo por segundo, uma noite que parece não ter fim. Porque estão todos dormindo. Parece que a vida paralisa, é dado um pausa na existência. Mas ali estamos, ao invés de dormindo e renovando as nossas forças, com os nossos olhos abertos, com a nossa mente agitada, se movimentando de um lado para o outro, de um lado para o outro, experimentando de uma noite, de uma escuridão, de um momento da nossa existência marcado talvez pela angústia, pela ansiedade, algo que bateu à nossa porta, algo que se manifestou no nosso local de trabalho, alguma coisa que não necessariamente nos alcançou, mas atingiu pessoas que amamos, e que faz com que as nossas noites, a nossa existência, seja marcada por sombras,
momentos acinzentados, onde parece que não há luz, não há condições de enxergar nada. Estamos num breu, tateando. Mas o que nos aflige, verdadeiramente, não é saber que nós temos momentos de noite na nossa existência. Porque esta é uma verdade universal. É uma realidade que nos alcança a todos. Em algum momento da nossa travessia, vamos experimentar de angústia, dores, aflições, decepções, injustiças, prantos. Essa, inclusive, é uma das garantias que as palavras registradas no texto sagrado nos dão. Mas o que de fato nos aflige é recorrentemente repetirmos a mesma pergunta da gente de CI: quando vai acabar? Que vai acontecer, eu sei que eu estou sujeito, mas o que aflige de verdade é: eu não tenho como enxergar uma luz no final. Em que momento essa tempestade vai se encerrar? Em que momento esta noite dará lugar a um novo dia? No início a gente pode encarar as dificuldades, as angústias, as aflições, as provocações, as tribulações da vida, mas à medida em que a noite se alonga, e parece que ela dura mais do que 12 horas, parecem ser dias, são nesses momentos que parece que o estopim da nossa paciência, o estopim da nossa fé, vai se encerrando, fumegando diante dos nossos olhos, a ponto de então perguntarmos, afinal de contas, Senhor, quanto falta para isso acabar? Quanto falta para esse episódio que está marcando a minha vida, a minha existência, o meu casamento, a minha família, pessoas que eu amo, se encerrar? A angústia do guarda de CI é muitas vezes a nossa própria angústia. E eu sei que neste auditório há alguns que no meio da noite da existência chegaram a ponto de acreditar que Deus se esqueceu de você. Pessoas que, na contemplação da extensão permanente de uma noite, olhou para os céus e disse: Senhor, onde o Senhor está? Será que o Senhor não está contemplando o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que de verdade o Senhor me ama? Porque se o Senhor me ama, se o Senhor de fato é um Deus presente, onisciente, onipotente, que tem a sua soberania sobre tudo e todos, controla tudo e todos, por que o Senhor me abandonou? Quase à semelhança do que fora dito pelo próprio Senhor Jesus ali, entre as 7 palavras proferidas na cruz do Calvário: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E se você está porventura passando por um momento de noite na sua existência, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Há aí, próximo a você, pessoas que já passaram por momentos de noite. Há aí, próximo a você, pessoas que, à sua semelhança, estão passando neste exato momento por momentos de noite. E passar por momentos de noite é experimentar na nossa alma a manifestação da angústia, do medo, da dúvida. E que nós tenhamos a sabedoria e a maturidade para olhar para esta reação e atitude como algo
que não necessariamente significa falta de fé. Sentir medo, sentir angústia, aflição diante da noite são apenas reações humanas, porque somos humanos. Diante da noite, diante das sombras, expressar fragilidade é apenas uma expressão da nossa condição humana. Então não se desespere quando a noite chegar. Não se angustie quando a noite se prolongar. Se você, neste exato momento da sua vida, da sua história, está passando por um tempo de sombras, de noite, de penumbra, e no seu coração brota medo, angústia, ansiedade, não pense que isso acontece apenas com você, e nem permita passar pelo seu coração a ideia de que Deus se esqueceu de você, de que Deus não te ama, ou que a manifestação do medo, da angústia, do choro, da ansiedade é falta de fé. É uma reação humana. E todos podemos tê-la, porque lá no fundo, toda a motivação e toda a origem desses sentimentos é um desejo, de que a noite passe, de que a noite dê lugar ao dia. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar nesse texto, que é a resposta que se dá à pergunta: quanto falta para a noite acabar? Veja a resposta no verso 12. Logo chega o dia, mas a noite também vem. Aqui nós temos uma verdade que precisamos trazer e fixar nas nossas mentes e nos nossos corações. A vida é uma sucessão de noites e dias. A vida é uma sucessão de noites e dias. Há momentos da nossa existência em que tudo parecerá escuro, tudo parecerá sombrio, vazio. Mas esses momentos obrigatoriamente darão lugar a um novo dia. Momentos em que a luz se manifestará, momentos em que a paz reinará, momentos em que tudo estará claro e nítido diante dos nossos olhos. Por quê? Porque a vida é essa sucessão de noites e dias, noites e dias. Isso significa que se você está passando hoje por um momento de dia, celebre com alegria. Mas não se esqueça de que este dia, em algum momento, vai dar lugar à noite. Isso não é praga pastoral, não adianta bater 3 vezes na madeira, não tem absolutamente nada a ver com isso. Esta é uma realidade da contingência da vida. Não há mal que sempre dure, bem que sempre perdure. Porque a vida é essa sucessão de dias bons, dias ruins, de noites e de dias. Então, se você está passando por um momento de alegria, de felicidade, de conquista, se a paz está reinando na sua existência, não caia na ilusão de acreditar de que isso será permanente. Não se envaideça e nem pense que porque você está usufruindo de um bom momento da sua vida e da sua existência, você é um filho ou uma filha predileto e predileta de Deus. Não mesmo. Lembre-se, as noites não são eternas. E de igual modo, os dias não são eternos. Agora, se você está hoje passando por momentos de noite, não pense, não permita que brote em seu coração a mentira diabólica de que você é a pior criatura da terra. Não deixe brotar no seu coração a inverdade maldita de que Deus não te ama, de que Deus não quer o seu bem. Lembre-se, esta noite obrigatoriamente terá que abrir espaço para um novo dia.
Não há mal que sempre dure, nem bem que sempre perdure. A tristeza, a dor, a angústia, os problemas passam. Olhe para trás na sua existência. Aqueles momentos em que você olhou para a situação apenas olhando a vida e a existência pelo um ponto. Se você tivesse tomado decisões pautada no ponto, talvez você não estaria aqui. E aí passa. E aí você ganha uma nova projeção visual da existência e você olha e percebe o seguinte: poxa, foi só um fragmento na minha história, na minha existência. E você viu o cuidado de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus. Deus nunca esteve ausente da sua vida. Hoje é mais fácil, quando nós lemos a história de Jó, perceber e declarar de forma afirmativa de que Deus estava o tempo todo com ele. E essa verdade, vista e registrada nas Sagradas Escrituras sobre Jó, é uma verdade que precisa ser vista e jamais esquecida na nossa existência. Deus está conosco em todo o tempo. O salmista, o extraordinário salmista, quando começa a cunhar as lindas e célebres palavras do Salmo 23, vai nos garantir que mesmo que nós andemos por ambientes de sombra e de morte, de escuridão, nós seremos consolados com a presença de Deus conosco. Mesmo que não sejamos capazes de enxergar Deus, nós podemos perceber e sentir a presença de Deus. Eu já expliquei o significado do verso 4 do Salmo 23, quando nesse panorama do pastoreio, Davi vai dizer que as ovelhas, na sua transição de pasto no ambiente palestino, por conta da alteração das estações nos tempos quentes, precisava então o rebanho ser guiado para o topo das montanhas por conta das elevadíssimas temperaturas nos vales, alcançando 60, 65 graus, comprometendo a integridade física do rebanho. E então o pastor, com a responsabilidade de manter a integridade do rebanho, levava para o topo da montanha. Quando a estação invertia e o inverno chegava, você tinha que descer com o rebanho, porque as temperaturas lá em cima alcançavam graus abaixo do zero. E para a preservação trazia, e essa transmigração do rebanho subindo e descendo era marcada por trechos sinuosos, estreitos. E o rebanho de ovelhas, um animal gregário, precisava se guiar por outros que estavam adiante. Não tem uma bússola norteadora. E aí você imagina esse rebanho fazendo uma fila indiana, e você sendo a primeira, segunda ou terceira ovelha, você está ali com os seus olhos fitos no seu pastor, sabendo o seguinte: mesmo que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu posso olhar para frente porque o meu pastor está ali. Mas e se você for a antepenúltima, a penúltima ou a última ovelha? Quem garante que a ovelha seguinte está seguindo a ovelha seguinte, que está seguindo a terceira, a segunda, a primeira, e estão seguindo o pastor? E aí somos brindados com a declaração do salmista em dizer que, mesmo que nós estejamos na rabeira da fila, e não estejamos contemplando naquele exato momento, de forma visual, a presença do nosso pastor, lá adiante, a sua vara e o seu cajado trazem consolo. Como? Tocando sobre a rocha, ecoando um som, dizendo: pode continuar seguindo, porque eu estou aqui com você. Esse talvez seja um momento especial, necessário para alguns, nesta noite, de no meio da sua noite de existência, conseguir abrir os seus ouvidos espirituais e contemplar o doce som da vara e do cajado do Senhor tocando adiante, dizendo: eu estou com você. Você não está só.
Mesmo diante das suas noites, saiba, o Senhor é contigo. Nunca pense diante das noites, não há mais dias. Nunca pense durante os dias, não há mais noites. Toda noite terá que dar lugar ao dia e todo dia terá que dar lugar à noite. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, disse: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: nós somos capazes, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, de passarmos pela sucessão de noites e a sucessão de dias na nossa existência. E nós precisamos aprender a lidar com essa sucessão de noites e dias. A terceira coisa dita nesse texto que nos serve como lição está descrita no finalzinho do verso 12. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. O que para mim significam essas palavras? É um convite para que vivamos refletindo sobre aquilo que acontece conosco. Pense e reflita sobre as suas experiências de vida. Deu errado? Pare, olhe, pense, reflita, tire daquela situação um aprendizado, avalie por que deu errado, faça um autodiagnóstico para que você perceba o que, a partir das suas ações ou omissões, contribuiu para que aquilo acontecesse. Mas não deixe que os erros sejam apenas erros. Não deixe que os fracassos que você já experimentou, talvez esteja experimentando, ou venha experimentar, sejam apenas marcas das noites na sua existência. Olhe, avalie, reflita, aprenda e busque não cometer estes erros novamente. Eu admiro a cultura oriental e especialmente entre os chineses há um ideograma, muitos aqui já ouviram e viram a respeito, que é esse ideograma que está aí exposto para vocês em tela. A expressão chinesa é Wei Qi, que significa crise. Na parte superior, Wei significa perigo. E na parte inferior, Qi, oportunidade. Ou seja, nós podemos fazer dos momentos de crise uma situação de perigo ou uma situação de oportunidade. E talvez na nossa geração, algo que ocorreu e que marcou e nos possibilitou experimentar disso, se deu no início exato do dia 15 de março do ano de 2020. O planeta foi sacudido por uma pandemia. E vivemos de maneira global uma crise, que para muitos significou perigo, para outros, oportunidade. E aquilo que experimentamos de maneira coletiva e global se manifesta no nosso cotidiano, recorrentemente. Situações, circunstâncias que se configuram por conta das contingências da vida e se apresentam nominalmente, como estamos aqui, de forma ilustrativa e didática, chamando de crise, problemas, falta de controle. Aprenda, em nome de Jesus, a transformar as suas noites em oportunidade de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, de manifestação da sua fé, da sua confiança em Deus. Nassim Taleb, um pensador contemporâneo, cunhou um termo que tem sido
empregado em substituição a um termo recorrentemente durante anos, presente especialmente nos ambientes corporativos. Até então usávamos a resiliência. E aí ele vem e nos apresenta a antifragilidade. A fragilidade é aquela postura de rendição diante dos problemas, diante das crises. É a filosofia da hiena, ó vida, ó céus, ó azar. Da resiliência, melhor, da resistência, é você querer encarar de forma auto-enganada a existência na configuração em que ela se apresenta, achando que você tem controle sobre as coisas. E você fica resistindo, 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 até que a vida passa sobre você. E aí fomos convidados e desafiados a nutrir a postura da resiliência, em que você cede, mas na oportunidade que lhe é concedida, você volta à condição natural. Imagina uma bola, você começa a sentar nessa bola, aí você levanta, essa bola que sofre uma pressão volta ao seu estado original. É a resiliência. Mas chega uma hora, e aí nós temos aprendido isso, e aprendemos a fórceps entre os anos de 2020 e 2021, que há momentos em que as circunstâncias não se alteram. E se a circunstância não se altera, altera o eu. E o que Nassim Taleb vai falar é, a antifragilidade é a habilidade de você olhar para aquilo que não pode ser alterado e aprender, crescer, amadurecer. Criar daquela situação uma oportunidade para ganho, qualquer tipo de ganho. Aprendizado é um ganho. Talvez uma oportunidade que lhe conceda condições de um rendimento financeiro, mas você está tratando aquilo que aparentemente é uma crise, um problema, uma dificuldade, como oportunidade. E para nós, de forma espiritual, a vida vai se configurando com as suas contingências e com as suas sucessões de noites e dias como oportunidades. Para quê? Para que nós amadureçamos, para que nós possamos demonstrar a nossa fé, fidelidade, confiança em Deus, para que os nossos casamentos sejam fortalecidos, para que os nossos filhos possam aprender conosco, para que possamos revelar a nossa humildade, como aprendemos esta manhã na reflexão sobre os dramas da família, a nossa humanidade para os nossos filhos. Esse é o convite de Deus para nós. Então, se você se frustrou com o sonho, se você se sente fracassado, não deixe a frustração, o fracasso acontecerem de graça na sua vida. Olhe para essas situações, reflita sobre elas e transforme tudo isso numa oportunidade de você crescer, de você amadurecer, mas sobretudo de você manifestar a presença gloriosa de Deus sobre a sua vida. Torne as suas noites proveitosas. Não deixe que a noite seja apenas uma noite. Transforme as suas noites em aliadas, em companheiras para a sua maturidade e para o seu crescimento. O meu convite é que você saia daqui sabendo que nós somos semelhantes àquela gente de CI. Nós somos parte da humanidade que lida na sua travessia pela existência com a manifestação de noites e dias. Mas que em nome de Jesus, como filhos de Deus, possamos crer que sobre todas as noites e sobre todos os dias há um Deus vivo presente conosco. E não há nada debaixo dos céus e sobre a terra maior do que o nosso Deus. Nós precisamos crer que acima de tudo, acima das nossas noites, acima das nossas crises, acima dos nossos fracassos, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas vitórias, das nossas alegrias, das nossas conquistas, dos nossos momentos de euforia. Há um Deus que está sobre o sol, disponível
para celebrar conosco, para caminhar conosco. E lá também disponível para ouvir uma manifestação gratulatória dos nossos corações e reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos é fruto da graça de Deus. Lembre-se de que muito acima das noites e dos dias está o Senhor. Mas não tão acima e não tão distante que Ele não possa estender o seu braço, caminhar conosco, ou estender o seu braço e nos levantar do chão, para viver a vida conosco. E conosco, atravessar noites e dias da nossa existência, fazendo-nos chegar a horizontes que Ele tem reservado para cada um de nós. Nós ainda temos 11 meses para viver desse ano. E quantos de nós entramos este ano com planos, com projetos, com agendas, cronogramas, listas, desejos, vontades? A minha pergunta é: você está preparado e preparada para que os seus planos experimentem dias e noites? Você programou para que em meio aos seus planos, projetos, sonhos, desejos e vontades, você fizesse isso e realizasse isso debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Feche os seus olhos e fale com Deus, responda a Deus diante daquilo que Deus falou com você nesta hora. E aproveite este momento para colocar diante do Senhor os seus dias, as suas noites, os seus sonhos, os seus fracassos, a sua alegria, as suas derrotas, os seus choros, medos. Estenda a sua mão diante de Deus e diga: Senhor, eu creio que acima da minha noite, do meu dia, está o Senhor. E confiado no Senhor, eu quero experimentar da manifestação da Tua mão sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre o meu ambiente de trabalho, sobre a minha saúde, sobre os meus bens, meus títulos, minha existência. Peça a Deus: Deus, eu não quero me encantar com os dias, e nem quero me desesperar com as noites. Eu quero ter a capacidade de olhar para a existência com os olhos do Senhor. Então aí, do seu lugar, onde você se encontra, fale com Deus, coloque a sua vida, a sua existência nas mãos de Deus. E se porventura entre nós nesta noite, alguém ainda não tomou a decisão de render a sua história, a sua existência, o controle da sua vida nas mãos de Deus, crendo que Deus tem o melhor para você. Você que talvez encerrou 2023 e já iniciou 2024 tentando controlar a sua história. E talvez já foi surpreendido ou surpreendida pelas contingências da vida e já está com a sua trajetória neste ano marcada por noites. Eu quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos daquele que é capaz de ressignificar a sua história
e de conduzir você e a sua casa para novos horizontes. A única coisa que você precisa fazer é aí, onde você se encontra, com sinceridade no seu coração, dizer: Deus, eu tenho tentado conduzir a minha vida e a minha existência pelas minhas próprias forças. Eu tenho me desgastado, me cansado, e às vezes parece que eu me movimento, mas eu não consigo sair do mesmo lugar. E se você está enfrentando momentos de noite, diga aí: Deus, eu quero contemplar a face do Senhor. Eu quero sentir a tua mão conduzindo a minha mão, a minha vida, o meu coração. Por isso eu entrego, eu me rendo, porque eu quero acreditar, viver e experimentar essas verdades que a tua palavra trouxe ao meu coração nesta noite. Por isso, eu peço que o Senhor tome a minha vida e me conduza de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que não seja mais eu, meus desejos, mas o Senhor e os desejos do Senhor para a minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha família, para a minha vida. É o que eu te peço, Deus, porque eu preciso experimentar isso de verdade, hoje, aqui, agora, em nome de Jesus.